Olá, o meu nome é Pedro Larouca e vou mostrar como configuramos o sistema de impressão com o XD. Vamos ver como configurar os vários modelos de impressoras que existem em mercado, com as várias portas, seja USB, porta série ou porta de rede, e ainda como aplicamos estas configurações desde as instalações mais básicas às mais exigentes. As impressoras são normalmente configuradas em duas fases. Uma primeira fase configuramos as impressoras de conta, pré-conta ou fecho de dia, e uma segunda fase configuramos as impressoras de cozinha ou impressoras de produção. Para configurarmos as impressoras de fecho de conta, acedemos às configurações de terminal. A partir do separador de impressoras de totais, temos então três possibilidades, três slots de configuração para impressoras. Ou seja, é possível termos uma impressora diferente para cada função. Uma impressora para pré-contas, uma impressora para contas e uma impressora para fecho. Iniciamos por indicar em que terminal é que esta impressora vai estar disponível fisicamente. Esta indicação, além de ser obrigatória, torna-se especialmente útil nos casos em que temos de configurar múltiplos terminais. Como exemplo, ao configurarmos o terminal número 2, temos então a possibilidade de dizer que este terminal, para a função de pré-conta, vai imprimir na impressora que está fisicamente instalada no terminal número 1. A vantagem que temos com esta indicação é que não há a necessidade de instalar localmente, ou seja, a partir de uma partilha efetuada no sistema operativo, neste terminal número 2. O que vai acontecer quando for emitida uma pré-conta é que o terminal número 2 vai dar a indicação ao terminal número 1, neste caso, que terá de emitir a respectiva pré-conta. O próximo passo será indicarmos qual o controlador a ser utilizado pela impressora. Existem três tipos de controladores. O primeiro, que é o sistema operativo, a impressora vai utilizar o controlador instalado no Windows, que normalmente é fornecido pelo fabricante, o qual permite utilizarmos todas as capacidades gráficas que a impressora possa ter. Daí as funções de conta e pré-conta usarem este controlador para ser possível a impressão de imagens, logotipos e de códigos QR. Além do controlador, é necessário indicarmos em que porta é que a impressora se encontra instalada. Quando temos o controlador do sistema operativo selecionado, as portas que nos aparecem como sugestão de seleção são, na realidade, as impressoras que se encontram instaladas no sistema operativo. Se não indicarmos em que porta ou qual impressora que o XD deverá usar, o XD vai usar a impressora pré-definida no Windows. É possível indicarmos, opcionalmente, qual o mapa de impressão a ser utilizado para a função de pré-conta, neste caso, e qual o número de cópias a ser emitido sempre que uma pré-conta é efetuada. O mapa de impressão não é nada mais, nada menos que um arquivo que tem todas as configurações, tal como o tipo de letra, como o espaçamento entre linha, como o alinhamento, que o nosso ticket deverá respeitar quando for emitido. Este arquivo pode ser alterado, pode ser, por exemplo, incluído um número de telefone ou um endereço de internet, e é possível configurarmos por cada função de forma independente. Só uma nota em relação aqui aos mapas de impressão e muito especificamente em relação à impressora de contas nas instalações que usam o SAT fiscal. Devem sempre usar, em vez do mapa de impressão, o invoice.doc, que é o mapa que é o padrão, devem usar um mapa extrato_sat, pois tem todas as configurações legais associadas ao sistema SAT. Por fim, deve ser sempre efetuado um teste a estas configurações para garantir que a impressora se encontra instalada corretamente. Como demonstração, eu vou selecionar uma impressora virtual que nos vai apresentar o teste em ecrã. Em relação ao controlador do sistema operativo, muitas vezes é necessário ajustarmos o tamanho do papel para corresponder com o que temos instalado na nossa impressora. Ou seja, normalmente para tickets é um rolo, deveremos no driver do fabricante dar então esta indicação. O segundo tipo de controlador é aquele que identificamos como ligação direta às impressoras.
Este controlador dispensa qualquer instalação de software ou alterações ao sistema operativo e será apenas necessário indicarmos qual a porta em que a impressora se encontra ligada. Normalmente, uma porta de série, uma porta paralela ou uma porta de ligação por rede IP. Este tipo de controlador é normalmente utilizado nas impressoras de produção, pois permite realizar configurações mais avançadas, tal como realizar o corte de papel a cada produto que é impresso. As vantagens em utilizarmos este tipo de controlador é a facilidade de configuração, a velocidade de impressão e, claro, o controlo que a aplicação consegue efetuar sobre a impressora. As vantagens são, em alguns casos, não ser possível, por exemplo, realizar algumas operações gráficas, tal como a impressão de códigos QR, que só funcionam em alguns modelos de impressoras. Para que a aplicação consiga utilizar o controlador direto, será apenas necessário indicarmos um controlador que não seja sistema operativo, como por exemplo o da Epson TM88, que corresponde normalmente a quase todas as impressoras que existem em mercado. Indicamos então a porta que a impressora se encontra ligada. Ao abrirmos aqui a lista, temos uma sugestão das portas que existem em sistema. As portas de série ficam na fase inicial e normalmente são listadas as portas que o sistema operativo tem configuradas. Eu, como exemplo, vou usar aqui a comum. Em relação às portas de série, muito especificamente, a velocidade que está configurada no sistema operativo da porta poderá não corresponder ao da impressora, o que normalmente o sistema operativo usa a velocidade de 9600 e as impressoras mais modernas usam uma velocidade de 34800, portanto, para conseguirmos forçar que a aplicação use esta velocidade, devemos colocar uma vírgula em frente à porta e especificar a velocidade que a porta da impressora se encontra configurada. Para configurarmos uma impressora paralela, é apenas necessário indicarmos então uma porta LPT. Podemos sempre forçar um texto livre, quer a porta ainda não existe em sistema, ou seja, uma porta de rede. Para usarmos uma impressora que é configurada especificamente via IP, basta colocarmos esta indicação aqui no nome da porta, ou seja, IP espaço, colocamos o IP da impressora, aqui como exemplo um valor à sorte, e indicamos ainda uma porta de ligação à impressora, que normalmente é a porta 9100, mas podem sempre consultar no manual de impressora estas configurações. É também possível usarmos uma impressora configurada em sistema operativo, seja na máquina local ou numa máquina de rede, a partir da sua porta de partilha do sistema operativo. Ou seja, normalmente quando nós partilhamos uma impressora no Windows, ficamos então com acesso a uma porta com o formato // terminal 1, neste caso, e o nome da partilha da impressora. Também é uma outra forma possível para configurarmos o acesso de forma direta às impressoras. Recordo agora que temos 3 slots de impressão por função e no caso de termos apenas uma impressora instalada em sistema, ou seja, uma impressora física, podemos configurar perfeitamente a mesma impressora nas 3 slots existentes. O terceiro tipo de controlador, embora já em desuso nos mercados, é mesmo o controlador fiscal, ou seja, aquele controlador que serve para efetuarmos a ligação com as impressoras fiscais. Existem vários modelos, tal como a WebCenter Fiscal, o da Bematec Fiscal, da Aruma Fiscal, todos eles são identificados com o texto fiscal e o código do país na frente. Esta configuração é normalmente utilizada para as contas, ou seja, para o fecho de conta, e não deve ser indicada uma porta, já que o sistema operativo é que vai localizar esta impressora fiscal e realizar todas as operações com ela. As impressoras fiscais são configuradas automaticamente, ou seja, após ativarmos o controlador fiscal, devemos reiniciar a aplicação para que as alíquotas sejam atualizadas no próximo arranque da aplicação.